História do Capitalismo, de 1500 aos dias de hoje. Autor, Michel Beure. Grupo 5. Capítulo 3. A irresistível ascensão do capitalismo industrial. A irresistível ascensão do capitalismo industrial. A lógica capitalista de produção é a exploração de um número crescente de trabalhadores e produção de uma massa sempre maior de mercadorias, que causa a acumulação vertiginosa de riquezas em um lado e ampliação e agravamento da miséria no outro. Através do movimento de industrialização do século XIX, essa lógica vai se impor com uma força cada vez maior a setores cada vez mais amplos da sociedade. Já na virada do século, ásperos confrontos ideológicos traduzem o acirramento das contradições que essa evolução desenvolve. Na virada do século, o choque de ideias. No início do século XIX, o capitalismo industrial ainda não se consolidara, e a burguesia ainda estava longe de ser uma camada social. Entretanto, os trabalhadores das fábricas estavam sob a ameaça da produção mecânica e da miséria. As classes da antiga sociedade ainda estavam firmes, mas eram delas que ecoavam as reclamações da transformação em curso. Pobres e ricos. Godin denuncia a desigualdade entre ricos e pobres e a exploração do trabalho. A grande concentração de riqueza na mão de poucos e o fardo da miséria para milhares, como um rei que recebe um salário de 50 mil homens. E toda essa riqueza é fruto de trabalho humano. É possível contar em tudo o que possui quantos homens foram escravizados nessa indústria manual. Ser rico é deixar numa carta o legado de possuir a patente ou o trabalho de um homem e extorquir tudo o que ele produz. Godin põe em descoberta a lógica social dessa exploração, introduzindo a desigualdade. O pobre tem que ser depravado ou infeliz para acertar servir um homem mais rico, e dessa maneira contribuir para o seu enriquecimento. O reverendo Malthus também observa essa mesma desigualdade, e culpa o próprio pobre de estar nessa situação. E através de cálculos matemáticos, ele prova que tem mais chances da sociedade crescer do que produzir seu próprio alimento. A falta de comida deve ser sentida por uma larga porção da humanidade. Não está em poder dos ricos fornecer comida e trabalho aos pobres, pois nenhum sacrifício dos ricos resultará no fim da miséria entre os pobres. Malthus ainda diz, esse homem não tem como prover seu alimento ou felicidade, ele não deve se satisfazer carnalmente e se o fizer estará condenado à penúria da natureza. As duas utopias frente a frente. Na virada do século, são introduzidas duas visões utópicas do mundo vindouro, o liberalismo e o socialismo. Laissez-faire, dizem os economistas do século XIX. Para Say, propriedade, liberdade e prosperidade são indissociáveis. Propriedade do fundo da renda, liberdade para usar esse fundo e prosperidade para ricos e para pobres, porque todos têm o mesmo interesse. Na falta de riqueza para si, deve-se desejá-la aos outros, e o pobre tem mais chances de enriquecer em meio aos ricos, não pela caridade, mas pelo interesse. Para Ricardo, o livre jogo de mercado, isto é, a lei da oferta e da procura, assegurava o equilíbrio. Assim, se desenvolve-se e firma a utopia liberal. Propriedade, livre iniciativa e livre jogo de mercado. Isso implica reduzir ao máximo a ação do governo. O Estado somente para fazer reinar a ordem, a segurança e a justiça. Além disso, é a usurpação da liberdade humana. E quanto ao resto, laissez-faire. A utopia liberal tem a habilidade de se apresentar como fundamentada cientificamente e se opõe às utopias igualitárias como o socialismo. O socialismo se firma na Revolução Francesa e é apoiada por Saint-Simon e Fourier, fascinados pela harmonia e atração universal. Somente Marx dará à utopia socialista uma versão científica, baseada na história econômica do capitalismo, onde o comunismo é necessário. De onde vêm as riquezas? Pergunta fundamental. Os economistas a retomarão a partir do livro de Adam Smith, que se opõe a David Ricardo e Say. Para Say, a riqueza está contida no grau de utilidade e produção de determinado objeto, e é nisso que está uma das bases do pensamento econômico do século XIX e XX. E três fatores de produção concorrem para isso: trabalho, capital e terra. Ricardo discorda de Say, dizendo que a utilidade da mercadoria é o seu valor, mas a dificuldade de sua fabricação é a verdadeira medida do seu valor, como ferro e ouro. E esse valor das mercadorias não é somente consagrado ao trabalho manual, mas também ao trabalho das máquinas e ferramentas. Dessa maneira, as riquezas são divididas em forma de salário. Para Say, os operários e capitalistas estão em concordância e para Ricardo estão em oposição. Partindo disso, Marx faz a sua análise sobre o capital.
Esses debates não são travados no ar, eles se enraizam nas preocupações cotidianas, nas confrontações de interesses que acompanham o desenvolvimento da indústria mecânica. Grupo 5. Integrantes: Carolina Previato, Jéssica Monteverde, Lucas Souza Vitória Ferraz. e Vinícius Torres. Fim!